Então, hoje nós vamos ler Tiago 1, versículo 3, vou começar a ler aqui para vocês, e o tema da nossa live, vai ficar em torno do assunto provações, porque nem sempre uma provação tem cara de provação, nem sempre uma provação é algo ruim, muitas vezes uma provação traz amadurecimento espiritual, amadurecimento de consciência, amadurecimento de comportamentos. Ora, a aprovação faz com que a gente veja se realmente confiamos, se realmente temos fé. Então, eu sinto que as provações, elas, como a gente vai ler agora aqui, ela realmente produz não só fé, mas perseverança, ela gera confiança, um nível, as provações exigem de nós que nós entreguemos mais da nossa vida a Deus, que a gente deseje uma porção maior de Jesus na nossa vida. Então, obrigada, Tiago. Você vai ter que sair, Cláudio? Tiago, capítulo 3. Perfeito. Não, capítulo 1. Capítulo 1, Ricardo. Vamos lá? Vou começar agora a ler. Versículo 3, tá? Tiago, capítulo 1, versículo 3. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Então aqui, amores, na verdade, eu vou até começar, o versículo 2, tá? Tiago 1, 2, que diz assim: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria. Olha que loucura parece a gente ler uma coisa dessas. Considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Então, como eu estava dizendo, quando a gente está passando por uma provação, muitas vezes a gente acha que é uma coisa terrível, que é uma coisa ruim, né? Que é uma coisa que a gente não vai dar conta. E aí, Tiago tá aqui dizendo que a gente deve considerar um motivo de grande alegria o fato da gente estar passando por uma provação. E a gente no mínimo tem que questionar. O que isso significa? Né? Alegria, né? Passar por provações, eu devo me sentir alegre? Do que será que ele tá falando? Porque quando a gente questiona, amores, eu sinto que a gente abre uma porta para que a gente entenda aquilo com mais profundidade. Então, eu acredito que nós não temos que somente ler a palavra e ler como um livro, como você leria um livro normal. Não, você tem que ler, você tem que ficar meditando naquilo, você tem que ficar refletindo naquilo, você tem que questionar até aquilo, né? Como assim? Considerar motivo de alegria, aprovação? Jesus, Espírito Santo de Deus, me traz o entendimento disso, me traz a revelação disso. O que ele quis dizer quando ele diz que devemos considerar um motivo de grande alegria nós passarmos por provações? Porque vocês percebem, gente, de verdade, que isso é algo que está fora da nossa mente, da nossa linha natural de raciocínio? Seria loucura nós falarmos uma mente humana, normal, né, automática, que estamos alegres diante de uma provação. Você não vai ouvir alguém falar assim: eu já tô tão feliz porque eu tô tendo uma provação tão grande. Eu tô tão alegre por isso. Você não vai ouvir alguém falar isso. E se você ouvir, no mínimo, você vai falar assim: gente, essa pessoa, ela é fake. Ela tá fingindo uma coisa que ela não é. Ou então, gente, essa pessoa tá louca, né? Como assim ela tá falando isso? Então, é loucura, né? E os caminhos do Senhor são loucos à mente humana, graças a Deus. Então a gente tem que questionar, porque uma vez que a gente questiona, a gente abre portas para um entendimento mais profundo que não está na nossa linha de raciocínio humano, mas faz parte de uma sabedoria, que é o entendimento que vem do Espírito, que é um entendimento que Deus nos dá, que Ele nos concede. A sabedoria, ela é uma compreensão, ela é um entendimento que não vem da nossa mentalidade. Ela não é algo, não é racional, não é lógico, não tem lógica, né? Não é que nem a matemática, que é 1 mais 1 é 2. Não, a sabedoria muitas vezes, diante de algo, né, diante de uma situação que pede a nossa sabedoria, talvez a gente se depare com 1 mais 1 é igual a 5. Você vai falar: hã? Como assim 1 mais 1 é 5? Não, 1 mais 1 é 2.
Não, 1 mais 1 é 5, porque o Espírito Santo de Deus me revelou por que 1 mais 1 é 5. O que gerou esse 5? Por quê? Porque os planos de Deus para nós podem parecer loucura, mas Ele sabe de todas as coisas e Ele sabe perfeitamente aquilo que nós precisamos viver, aquilo que nós precisamos passar, aquilo que nós precisamos transcender para que sejamos mais semelhantes a Cristo. Ele conhece o nosso coração, Ele conhece as nossas estruturas e Ele sabe exatamente aquilo que nós somos capazes de realizar, bem como aquilo que a gente tem dificuldade em transpassar. Então é por isso que a gente tem sempre que pedir esta sabedoria que vem do Espírito Santo de Deus, e quanto mais nós estamos conectados a Ele, quanto mais nós estamos buscando a Ele, mais acesso nós temos ao agir dEle, ao falar dEle, mais nós conseguimos ter esta compreensão que excede o raciocínio humano. Ai, que legal! O Thiago, gente, enviou um portal para mim para que mais pessoas possam ter acesso a essa live. Ai, que querido! Obrigada, Thiago Matheus. Que Deus te abençoe. Gente, compartilhem essa live, ó. Compartilhem com mais 5 pessoas, com 3 pessoas. Fala assim, bora pra live dessa menina? Eu tenho certeza que você vai gostar dela. Fala assim, gente, que daí vai gerar curiosidade nas pessoas. Tá fazendo sentido para vocês? Entenderam por que a gente abrir margem para um questionamento não é no sentido de dúvida, tá, gente? Questionar não é duvidar, são coisas diferentes. Se atentem a isso. Uma coisa é você ler e você duvidar daquilo. Outra coisa é você ler e você questionar. O questionamento faz com que a gente tenha um aprofundamento, faz com que isso gera intimidade. Porque você fala assim, Jesus, eu não estou entendendo. Não faz sentido para mim, me mostra, me revela. E a palavra, ela deve ser revelada pelo Espírito Santo de Deus. Não devemos ler a palavra de Deus como se fosse um livro comum, mas devemos ler como se fosse um manual para nossa alma, um manual para o nosso espírito, um manual para nossa mente, né? Eu gosto muito daquela passagem que diz que sejamos renovados pela mente, né? Que nossa mente seja renovada, nosso espírito também. Então, a gente precisa buscar isso, gente, ter essa vontade, ter este desejo. E isso só acontece quando a gente dá permissão, porque Jesus, ele é muito gentil, né? Jesus é muito cavalheiro. Ele não escancara a porta, ele bate na porta. E ele, né, deseja que a gente também busque, né? Que a gente bata na porta, que a gente tenha esse primeiro passo. Inclusive no livro aqui nas cartas, né, na carta de Tiago, ele diz bastante sobre isso, né, sobre a fé com ações, não é só fé, porque a fé sem ação é uma fé morta. Você tem que ter ações, né, oração, orar e partir para ação, e não só ficar na oração achando que as coisas vão cair do céu. Às vezes até cai. Às vezes Deus surpreende de uma forma que você fala, caraca, porque talvez naquele momento você tenha que repousar, você tenha que descansar, você tenha que ficar num estado de não fazer nada. Talvez isso aconteça, mas muitas vezes, na maioria das vezes, Deus pede que nós tenhamos mesmo, né, esta ação, que a gente dê o primeiro passo, que a gente coloque o pé, sabe? Para que ele abra os caminhos, para que ele, né, enfim, possa agir. Porque, afinal de contas, gente, quando nós temos ações, isso prova, isso justifica a nossa fé, né? Você sabe que, assim, eu vou dar o primeiro passo porque eu sei quem tá me guiando, eu sei quem tá me conduzindo, né? Eu sempre gosto de lembrar quando Pedro andou sobre as águas, ele deu, né? Ele deu o primeiro passo, sabe? Ele entrou no mar. Então, é importante a gente... Exatamente, a mulher também do fluxo de sangue também é outro exemplo preciosíssimo sobre isso, sobre a gente ter fé, mas a gente ter uma ação também, né? A oração, ela nos motiva, ela nos inspira, ela nos traz esse entusiasmo, né? Ela traz essa ousadia no espírito para que a gente
tome uma ação e não fique simplesmente numa postura, né, passiva de que, ai, Deus vai fazer tudo acontecer, as coisas vão cair do céu. Não, gente, não vão. Deus quer que a gente persevere em oração, mas também que a gente faça a nossa parte com excelência, com dedicação, com disciplina, com comprometimento, né? A disciplina é algo muito importante também no mundo espiritual, né? Na nossa vida espiritual, na nossa trajetória espiritual, é fundamental que a gente tenha disciplina, que a gente tenha comprometimento, então que a gente possa de fato viver uma vida com fé e que a gente possa ter ações que justificam e que comprovam esta fé do nosso coração. Certo? Quem está chegando, seja muito bem-vindo e bem-vinda a esta live. Então, continuando a leitura de Tiago 1, eu li para vocês do versículo 2 ao versículo 5 e agora eu vou continuar então. E olha, lembra que eu falei, né, gente, que dúvida é diferente de questionamento, tá? Então, uma coisa é você questionar, outra coisa é você duvidar. Tomem cuidado com isso, tá? Então, seguindo aqui, Tiago, capítulo 1, versículo 6. Peça sabedoria. Não se esqueçam, gente, que sabedoria é algo que Deus concede a nós com alegria. Vamos pedir por sabedoria, vamos pedir ao Espírito Santo de Deus que revele a nós tudo aquilo que está em oculto, que traga compreensões mais profundas, que nos traga, né, a clareza daquilo que Deus quer para nós, que nos traga o discernimento daquilo que está acontecendo ao nosso entorno, então que a gente possa realmente pedir por sabedoria, porque a sabedoria, assim como a fé, são coisas que Deus concede a nós, ao nosso espírito, à nossa mente, ao nosso coração, com alegria. Então, aqui está dizendo no versículo 5, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Se você duvida, então teu coração não está totalmente firme em Jesus, porque se estivesse, você não duvidaria, você confiaria de todo o seu coração. Então você inclusive precisa pedir a Deus que te dê essa sabedoria para que você conheça a Deus como Pai. Porque se você conhecer a Deus como Pai, você vai sem dúvidas confiar nele. Você vai ver que ele é um Pai perfeito, que ele é um Pai amoroso, que ele é um Pai zeloso e que não volta atrás. Uma vez que ele te dá uma palavra, uma vez que ele te dá uma promessa, ele não volta atrás, tá? Ai, que legal, gente, vocês estão dando aqui os presentes. Eu acho que é do baú, né, os presentes. Ai, que demais! Ganhei rosa, ganhei chocolate, que delícia! Café! Então, ó, aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense, tal pessoa, que receberá coisa alguma do Senhor, essa pessoa que tem dúvidas, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Porque, gente, quando nós temos dúvida, quando a dúvida fica pairando a nossa mente, toma conta do nosso coração, nós ficamos com a mente dividida. A hora a gente quer uma coisa, a hora que a gente quer outra, porque a gente fica numa grande confusão, né? A dúvida, ela nos coloca nesta cegueira, nesta confusão onde a gente não sabe muito bem aonde a gente pode se firmar, aonde a gente pode se estabelecer, onde a gente pode criar raízes. Então, a dúvida é algo muito ruim. Então, toda vez que a gente está num estado de dúvida, a gente precisa clamar por socorro a Deus, para que Ele cesse toda e qualquer dúvida da nossa mente e do nosso coração, para que a gente possa se lembrar de quem Deus é, do poder que há nele, da força que há nele, porque se nós estivermos firmes nele, na vontade dele, nós não daremos espaço para a dúvida, tá? O irmão de coração humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição, e o rico deve orgulhar-se caso passe a viver em condição humilde, porque o rico passará como a flor do campo, pois o sol se levanta, traz calor e seca a planta. Cai então a sua flor e sua beleza é destruída. Da mesma forma, o rico murchará em meio aos seus afazeres.
Ou seja, gente, tudo é transitório, tudo é temporário. Então, quando você estiver num cargo elevado, quando você estiver numa posição de destaque, se alegre, né? Se orgulhe disso, né? Saiba que se você está numa posição elevada, você está em destaque e faça jus a esse destaque. Dê toda a honra e toda a glória ao Senhor, porque todo o poder vem dele. Mas, se você está numa postura de mais humildade, né? Se você está numa condição humilde, saiba que ainda assim você deve dar graças e você deve orgulhar-se disso também, porque sem dúvidas isso está gerando algo dentro de você que vai te levar a um caráter mais íntegro, que vai de repente trazer um senso de simplicidade que você precisa desenvolver, porque a beleza da vida ela está na simplicidade, não está nas coisas grandiosas, né? A beleza da vida ela pode ser encontrada, gente, numa coisinha assim tão simples, tão singela que passa até desapercebida. Uma rosa muitas vezes passa desapercebida. Quando você tá passando por um caminho, às vezes você tá com tanta pressa que você não vai olhar para aquela plantinha que tá ali no chão, para aquela rosa que tá ali escondidinha. Pode ser que ela passe desapercebida, mas ela está ali com toda a sua perfeição, com toda a sua beleza. Então, tudo passa. Os cargos de destaque passam, os tronos passarão, assim como toda a poeira, assim como toda a miséria, assim como todo o sofrimento, tudo passará. Então, não importa se a gente está na posição de destaque ou se a gente está numa posição de mais humildade, devemos dar graças, devemos lembrar que a provação ela sempre pode gerar em nós amadurecimento, então não reclame, não murmure, tá? Mas aproveite para você ver o que você precisa aprender com aquilo. Aonde o teu caráter está sendo transformado, está sendo renovado, para que você consiga usufruir daquele momento e consiga ter sabedoria para lidar com aquela circunstância. Certo, amores? Ah, já falaram que eu pareço com a Sandy mesmo. Muita gente me diz isso. Que legal! Estou aprendendo muito com você, as escrituras me edificando. Ai, que presente ler isso, amém! Cláudio voltou! Obrigada, Cláudio! Voltou com tudo, chegou chegando. Então, continuando, gente. Então, aqui tá falando, tá? Esse versículo tá dizendo sobre o quanto as coisas são passageiras e o quanto nós devemos, né, nos orgulhar em qualquer circunstância, o quanto nós devemos dar graças e principalmente que as coisas são temporárias. Não se esqueçam que toda a honra e toda a glória sempre deve, né, ser para o Senhor, porque tudo vem dele e tudo é para ele mesmo. Se Deus fizer assim, tudo acaba. Então, nós não somos, inclusive a nossa vida, né? Se quando Deus nos chama, ele nos retira, a gente não importa aonde nós estamos, em que país nós estamos, em que circunstância, você pode ter acesso, você pode ser um bilionário, ter acesso a todos os hospitais do mundo. Chega o nosso momento, quando Deus, né, diz que chegou a nossa hora, não importa a sua condição social, você partirá. Então, tudo é temporário, gente. Por isso que devemos dar graças em todo o tempo e saber, ter a consciência de que Deus está sempre no controle, nada foge do controle dele. Então, se nós estamos com vida, com saúde, inclusive devemos dar graças a Deus, porque de fato é graças a Ele, é Ele quem nos mantém respirando, é Ele quem nos mantém vivos. Então, toda a vida que há dentro de nós é Deus que sustenta esta vida. Ai, Ita, querido, bem-vindo! Gabriel Neves, obrigada, querido. Isso mesmo, Fê. Então, continuando aqui, gente, versículo 12 agora, tá? Tiago 1, versículo 12. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Ou seja, gente, quando nós não desistimos, porque às vezes tem gente que passa por provações e essa provação é justamente para que você veja que você não é o seu ego, para que você viva um deserto, para que você aproveite este momento de solitude, de mergulho, sabe? Eu penso que assim as provações muitas vezes, gente, é para que a gente possa refinar o nosso caráter, para que a gente possa
fazer um aperfeiçoamento dos nossos pensamentos, do nosso caráter, do nosso coração, das nossas intenções, sabe? É como se a gente fizesse uma depuração dos nossos gostos. Então, as provações, elas servem para extrair aquilo que há de mais verdadeiro em nós. Por isso que a gente deve perseverar e não desistir, porque uma vez que a gente persevera, a gente se firma mais ainda no caminho do Senhor e aí a gente começa a ver o quanto Ele é fiel, o quanto nós não estamos desamparados, o quanto Ele cuida de nós, o quanto Ele é fiel quando nós clamamos por socorro, o quanto Ele renova a nossa mente, Ele traz esperança ao nosso coração, Ele vai iluminando a nossa mente, os nossos caminhos, Ele vai iluminando os nossos pensamentos, Ele vai trazendo para perto pessoas que vão ser braços que vão nos ajudar durante esse momento de provação. Então, quando a gente não desiste, quando a gente não joga tudo pro ar, a gente começa a experimentar um Deus que é provedor, a gente começa a experimentar um Deus que é Pai, aquele que cuida, aquele que provê, aquele que está no controle de fato de todas as coisas. Porque muitas vezes as provações elas servem para nos mostrar que nós não estamos no controle. Porque em diversos momentos nós estamos tão imersos em nós mesmos, no nosso ego, nos nossos quereres, que a gente acaba acreditando na ilusão de que nós estamos no controle de algo, de que nós conseguimos agir pela força do próprio braço. Então, quando nós passamos por provações, a gente começa a ter a oportunidade de ter uma compreensão mais profunda e mais íntima daquele que é o nosso Pai. É aí que adquirimos maturidade espiritual, é aí que ganhamos sabedoria. E isso acaba gerando em nós uma fé mais consistente, uma fé mais madura. Certo, amores? Vocês estão entendendo? Vocês estão me acompanhando? Tá fazendo sentido aí para vocês? Me contem aqui. Então, olhem que preciosa é esta parte, gente. Versículo 13, tá? Tiago, capítulo 1, versículo 13. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Quantas vezes a gente já ouviu: eu estou sendo tentado por Deus. Isso vem de Deus na minha vida. Eu não sei por que Deus está me dando esta tentação, tá me deixando nessa fase tão difícil. Gente, Deus não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Muitas vezes as tentações a gente fala que é Deus e não é, são as nossas más escolhas. Nós seguimos caminhos totalmente autocentrados, nós tomamos as nossas próprias decisões sem perguntar a Deus qual é a vontade dele, e aí nós nos deparamos com as consequências dessas decisões erradas que nós tomamos sozinhos, sem a permissão de Deus, sem consultar a vontade de Deus, e aí nós temos que lidar com as consequências dessas decisões erradas, e a gente não sabe lidar com essas consequências e a gente coloca isso nas costas de Deus, como se Deus fosse humano como nós, como se Deus tivesse essa mentalidade humana que nós temos. Quantas vezes nós não projetamos em Deus aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente acredita, como se Deus fosse, gente, um espelho daquilo que nós somos. Deus não tem nada a ver com isso. Deus é soberano, Deus ele é imensurável, ele é o onipotente, o onipresente. Nós nem temos, né, como definir Deus, nós nem temos como pensar numa imagem para Deus. Né? Nós temos Jesus, que é a representação perfeita do caráter do Pai, do caráter de Deus, mas Deus é supremo, é sublime. Então, cuidado para a gente não projetar, não deixar nas costas de Deus aquilo que tem a ver com as nossas decisões erradas, ok? Exatamente, a Débora falou. Quando não entendem o porquê das provações, culpam a Deus. Infelizmente, é isso que acontece muitas vezes. Eu vou ler aqui, vou continuar lendo, peraí. Então, vou ler tudo agora corrido, tá? Versículo 13. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um
porém é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então aqui, gente, uma chave, hein? Uma chave aqui, ó. Peguem essa chave, que é, na verdade, não é Deus que tenta ninguém. Nós somos testados, nós somos tentados pelos nossos próprios maus desejos. Sabe aquilo que diz que o coração do homem é enganoso? É isso, gente. Por quê? Porque nós ainda somos muito guiados, muito inspirados a agir pelo ego. E o ego, ele é insaciável, o ego, ele é enganoso. Então, toda vez que a gente acaba sendo guiado pelo ego, nós tomamos decisões erradas, porque nós tomamos decisões egoístas, nós tomamos decisões pensando somente no nosso próprio bem-estar, nós tomamos decisões autocentrados, e isso faz com que nós tenhamos consequências negativas, que geram inclusive uma morte espiritual, que gera um abafamento da nossa luz. Isso faz com que a gente se afaste de Deus, como vai dizer aqui em Tiago 1, versículo 15. Então, esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ser consumado, gera a morte. Ou seja, quando a gente começa a tomar decisões muito focadas no nosso próprio eu, muito autocentradas, muito egoístas, a gente começa a se trair, a gente começa a se afastar de Deus num nível que quando você vê, você tá passando a perna nas pessoas, você tá traindo o seu parceiro, você tá mentindo, você tá tendo condutas que são totalmente contrárias àquilo que você sabe que é da vontade de Deus. Então você começa a cair no pecado, você começa a ficar tão distante de si, você começa a ficar tão distante da sua essência, você começa a ficar tão longe do centro da vontade do Senhor, que você cai em morte espiritual. Você começa a viver num automático, você começa a viver um deserto espiritual, onde você é o tempo todo guiado a decisões mais e mais erradas, porque acaba sendo um efeito dominó. Então, quanto mais você erra, mais você tem consequências duras, e aí, quanto mais consequências duras, mais você sente que você não está sendo amparado por Deus, e aí você resgatar este contato com o Pai pode ser algo muito desafiador, pode ser algo muito difícil até. Então é aquilo, quando você tá doente, quanto mais rápido você tem o diagnóstico, mais fácil de você se curar. Quando você demora demais para ter esse diagnóstico, aí pode ser que seja tarde demais, ou que a doença já esteja num estágio muito avançado, e isso vai dar mais trabalho, você vai demorar mais tempo para se recuperar. Então é muito importante que nós estejamos sempre buscando esta sabedoria, sempre buscando a humildade, sempre buscando reconhecer a cada dia, gente, aquilo que a gente precisa melhorar, aquilo que a gente precisa transformar em nós. E por isso também que é tão importante a gente buscar a Jesus, a gente ter fome e sede dele, a gente meditar na palavra do Senhor, para que a gente comece realmente a purificar as nossas intenções. Não só o nosso coração, não só os nossos sentimentos, mas purificar também as intenções do nosso coração, porque tem muita gente fazendo bem com intenções que não são tão legais, com intenções totalmente egoístas. Então eu vou ali ajudar, vou fazer um trabalho voluntário, mas é só para confirmar que eu sou uma excelente pessoa. Que saco, que droga, que péssimo, né? Que hipocrisia. Não tem que ser assim. A gente tem que purificar o nosso coração, a gente tem que purificar as nossas intenções. Se você quer aplauso, se você quer reconhecimento, se você quer ser melhor que alguém, se você quer posição de destaque, não adianta você fazer o bem, porque você está enganando a si mesmo. E você não está enganando a Deus. Ele conhece, ele sabe cada coisinha que se passa no íntimo do nosso coração. Então temos que tomar muito cuidado, gente, porque muitas vezes as provações, as tentações, elas não são vindas de fora, não. Elas são vindas dos nossos desejos enganosos, sabe? Ela vem da podridão do nosso próprio coração. Ela vem do nosso ego, ela vem do nosso autocentrismo, do nosso egocentrismo. Ela vem da nossa arrogância, da nossa soberba. Então a gente precisa ter muito cuidado com isso tudo, tá bom? Obrigada, Márcio!
Então, continuando, gente. Agora eu vou pular para o versículo 19, tá? Praticando a palavra. Meus amados irmãos. O Márcio falou muito forte que você está falando. Forte, né? Gente, a pessoa que gosta de pensar, viu? Não pensem que essa carinha aqui fica só na superficialidade, não. Porque, olha, eu gosto de aprofundar. E eu faço isso comigo, né, gente? Eu sou essa pessoa que eu fico ali olhando para ver qual tá sendo a intenção do meu coração. Por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo de forma genuína ou eu estou fazendo de uma forma egoísta? Né? Eu tô deixando meu coração ser enganoso, eu tô dando espaço para confirmar um egoísmo, para confirmar uma intenção maliciosa, ou não. Ou eu reconheço este caráter deturpado, eu conheço este desejo do meu ego, eu conheço esse mau desejo do meu coração, mas eu entrego a Ti, Espírito Santo de Deus. Eu entrego porque eu não quero viver uma vida assim, porque eu não quero continuar tendo as mesmas atitudes. Eu não quero ter um coração contaminado, eu não quero ter um coração falso, eu não quero ter um coração hipócrita. Então, se tem um mínimo de hipocrisia dentro de mim, me ajuda, Jesus, purifica isso dentro de mim. Eu entrego tudo aos teus pés, Jesus. Eu te entrego o meu coração, eu te entrego as minhas habilidades, eu te entrego a minha mente, eu te entrego a minha voz, eu te entrego tudo. Eis-me aqui, Senhor. Me ajuda para que eu tenha essa sabedoria de me transformar, que eu me dê esse espaço, que eu queira mudar. Coloque em mim, Jesus, o desejo pela mudança. Porque muitas vezes, gente, Deus, ele não consegue agir porque a gente não se permite, porque a gente não quer mudar. E como eu falei, Deus, Jesus, ele é um gentleman. Ele não escancara a porta. Ele espera até que a gente abra a porta da nossa mente e do nosso coração. Então, se a gente não deseja ser transformado, se a gente não deseja ser mudado, ele não pode agir. Na verdade, ele poderia, mas ele não age, porque ele não quer. Porque Deus, ele é um pai tão amoroso que ele confia em nós. Ele sabe que em algum momento da nossa história a gente vai dar o sim, mas ele não força nada. A gente precisa querer, a gente precisa abrir esta porta interna. Então vamos pedir isso a Jesus, que ele nos ajude para que a gente tenha este desejo de verdadeiras mudanças. E que, claro, essas mudanças vão nos tirar da nossa zona de conforto, talvez mexa nas nossas estruturas. Então a gente muitas vezes não quer mexer, a gente quer deixar lá, porque a gente sabe que vai doer, a gente sabe que vai ter que jogar fora certas coisas, que a gente tem apegos. Então nem sempre é simples, mas com Jesus tudo fica mais leve. Então temos que ter esta ousadia. Jesus, eis-me aqui, me ajude para que eu queira esta transformação, para que eu possa viver essa transformação em Ti, para que eu seja mais parecida contigo. Dai-me forças, dai-me vigor, dai-me ousadia, dai-me coragem, Senhor, porque eu quero ser transformada por Ti. Eu quero viver a Tua vontade e não a minha. Certo? Continuando então, gente. Meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Eu estou no versículo 19, tá? Agora eu vou pro 20. Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda a impureza moral e da maldade que prevalece e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Ou seja, temos que ser fiéis à palavra de Deus, aquilo que Jesus nos ensina, aquilo que o Senhor nos ensina. Por quê? Porque, gente, a justiça do homem não é a mesma de Deus. Às vezes o que a gente tanto quer, o que pra gente é o certo, a gente não vai ter esse sim de Deus. Porque a justiça de Deus muitas vezes é totalmente diferente da justiça do homem.
Mas quando nós somos fiéis à palavra, quando a gente fala, não, eu vou perseverar na palavra, eu vou perseverar em oração, e eu vou pedir sabedoria, eu vou pedir compreensão, eu vou pedir entendimento do Espírito Santo de Deus, aí a gente começa a ter revelações e a gente começa a ter realmente uma compreensão de todo um contexto. A gente começa a ver que sim, tem coisas que talvez a gente não vai entender tanto racionalmente, mas a gente entende em espírito, a gente fica com o coração em paz, a gente sabe que é Deus toda essa vida, sem dúvidas. É que nós muitas vezes não somos justos, né? E aí, como eu estava dizendo, às vezes nós temos escolhas erradas, tomamos caminhos errados e aí nós vamos ter consequências que vão parecer que não são justas. Mas Deus é um só e Ele é sempre justo com todos, sem dúvidas. Ó, gente, então continuando, tá? Agora eu vou pular para o versículo 25, Tiago, capítulo 1, versículo 25, tá? Muitas vezes, Aparecido, é que você, acho que quando eu li, você não estava aqui na live ainda. Eu tenho até no capítulo de Tiago, primeiro, nos primeiros versículos, diz assim que... Deixa eu até voltar aqui. Diz assim, ó, versículo 12, tá? Depois eu vou passar só rapidamente, gente. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, ou seja, quando você não desiste, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, versículo 13, para você, amigo, quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Deus não tenta ninguém. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, as tentações que a gente vive, as coisas ruins que a gente vive, muitas vezes é por más escolhas nossas, é porque a gente não está no centro da vontade do Senhor. Muitas vezes porque a gente nem sabe qual é o centro da vontade do Senhor. E isso é por quê? Porque talvez você não tenha tido uma vida de intimidade com Jesus, talvez você não foi ensinado, então assim, não há culpas, tá? Não se culpe por isso, mas peça a Deus esta revelação, peça a Deus por sabedoria, aqui também diz, Ele dá a todos sabedoria com alegria, peça a Ele esse entendimento daquilo que precisa ser transformado na sua vida, aquilo que precisa ser mudado, porque... nada que você está vivendo é ao acaso, tudo é para que você tenha aí um despertar talvez mais profundo, para que você possa experimentar inclusive de um Deus que é Pai, que é provedor e que faz o impossível possível. Para Deus não existe impossível, gente, Ele faz todas as coisas acontecerem, tá? Ele para o mar, as ondas revoltas, Ele para uma tempestade, Ele abre os céus, ao mesmo tempo que Ele traz a tempestade, ao mesmo tempo que Ele traz o arco-íris, Ele traz a seca, mas Ele traz a abundância também, né? No sentido de que às vezes a gente está num caos e Ele precisa tirar a gente desses excessos. Então, tudo está em perfeita ordem, gente. Deus, Ele nunca perde o controle, tá? Ó, então voltando aqui, gente, pra gente terminar, porque já tá meio tarde. O homem, versículo 25, tá? O homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Ou seja, gente, não adianta, a gente tem que não só ouvir a palavra, não só... É que você chegou um pouquinho depois, né, Fê? Eu acho que eu já tô, sei lá, 1h30, talvez. Você tá marcando 1h17 que você chegou, mas eu já tava aqui há um tempinho antes de você entrar. Mas deve estar batendo isso, 1h30, mais ou menos. Então, amores, eu queria trazer para vocês a importância da gente não só ouvir, não só ler, não só saber a teoria, mas a gente também praticar, então ter um desejo do nosso coração pela prática, tá? Daquilo que a gente escutou, daquilo que a gente leu, porque não adianta, a gente precisa ser fiel àquilo que a gente sabe em teoria. Então não é só o conhecimento, a gente precisa ter este compromisso de viver aquilo que a gente sabe,
Não é só você ter o conhecimento, você precisa viver aquilo. Como eu postei lá no meu Instagram hoje pela manhã, que foi a primeira vez, né, o primeiro momento que eu tive essa leitura, meu primeiro contato com essa leitura no dia de hoje, e eu falei, uau! É isso, de nada vale, gente, a verdade, você ter todo o conhecimento da verdade, se você não praticá-la. Você precisa viver aquilo que você sabe. Entende? Porque senão, gente, não teremos frutos bons. Sem a prática, nada tá feito. Não adianta só a teoria. E eu costumo falar, né, que o ser humano, ele é o animal mais inteligente, né, que a gente poderia ter nesse universo. Então, neste planeta, né? Então, a gente precisa não só trabalhar o nosso mental, porque isso a gente já tem, né? Somos animais racionais, né? Então, nós já temos a mente muito aguçada, nós já temos uma inteligência muito grande, mas nós precisamos desenvolver o quê? A moral, a ética, precisamos ter sabedoria, precisamos ter esta vivência do espírito, né? Nós precisamos viver mais pelo espírito do que pela carne. Nós precisamos querer compreender com menos racionalidade e com mais coração, com mais consciência, né? A gente precisa expandir o nosso coração para que a gente de fato tenha um progresso de consciência, que é aí que vem a ética, que vem a moral, que vem a coerência, inclusive, e que vem, né, com este despertar também dos nossos comportamentos, das nossas atitudes, das nossas ações. Então não é somente você ter a teoria, mas é você viver a teoria, porque é isso que vai gerar transformação no seu meio, é isso que vai gerar frutos saborosos, frutos belos. Não é a teoria que vai gerar os frutos, são as suas ações, é aquilo que você coloca em prática, é a mão na massa que vai fazer a diferença. Então nós precisamos pedir ao Espírito Santo de Deus, nós precisamos pedir esta ajuda de Jesus para que a gente possa de fato viver a verdade, para que a gente possa praticar a verdade, para que a gente possa praticar a justiça de Deus e não a nossa, para que a gente possa olhar mais com os olhos dele e não com os nossos, que a gente possa viver uma vida com o coração dele, amando como ele amou e não amando com o nosso coração egoísta e condicional. Nós precisamos fazer este pedido a ele e é por isso que é tão importante também a humildade. Porque humildade, gente, não é você se colocar de vítima, não. Não é você se colocar no lugar de pequenininho, não, de inferior. Nada disso. Isso não é, inclusive, isso não é humildade, tá? Isso é arrogância. Você achar que você é diferente do outro porque você é inferior. Isso é arrogância. Deus fez a todos perfeitos. Ele fez a todos com potencial de exaltar o nome dele, né? Ele fez a todos com potencial de ser a própria luz dele brilhando nesse mundo. Então, a humildade, na verdade, ela é este reconhecimento de que o nosso ego ainda age, ainda atua muito frequentemente em nós, que ainda somos muito cheios de nós mesmos e que por isso necessitamos da graça de Deus, da ajuda de Jesus para que a gente de fato consiga viver a vontade dele, para que de fato a gente consiga fazer a diferença neste mundo, que a gente consiga viver, praticar, executar em cada pensamento, em cada ação, em cada palavra, em cada gesto, aquilo que ele nos inspira e nos ensina a fazer. Humildade, gente, é isso, é este reconhecimento da nossa dos nossos desejos pecaminosos que nos afastam do centro da vontade de Deus. É este reconhecimento de que somos totalmente dependentes dele. E ainda assim, muitas vezes temos a dificuldade em assumir que somos dependentes e queremos nos rebelar, queremos ser filhos independentes, rebeldes, que quer fazer do nosso próprio jeito, achando que sabemos o que é melhor para nós. Isso é uma postura totalmente arrogante, soberba. Então precisamos da graça de Jesus para que a gente consiga de fato se desprender deste egocentrismo que nós carregamos e possamos de fato sermos
aquilo que Ele nos inspira, nos ensina e nos ajuda a ser. Precisamos, gente, da ajuda de Jesus para que a gente consiga colocar em prática tudo aquilo que a gente sabe em teoria. E precisamos sim também buscar por esta sabedoria no nosso coração, de buscarmos mais a palavra de Deus, de buscarmos mais a justiça de Deus, de buscarmos mais aquilo que nos lembra do caráter de Jesus, que nos inspira, né, com a mente de Deus, para que a gente tenha então esta transformação dentro de nós, para que a gente tenha uma direção, para que a gente comece a experimentar da boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, para que isso seja um estilo de vida e não só uma teoria que fica guardada nas gavetas da nossa mente. Que haja, gente, de verdade, de forma genuína e profunda, esse desejo no nosso coração, de que a gente viva aquilo que a gente tanto tem, graças a Deus, tido o desejo de saber de forma lógica e racional, essa teoria que a gente tem a vontade de ter dentro de nós e que é legal, é muito positivo, já é um primeiro passo, mas que a gente também peça por esta compreensão em espírito e em verdade em nosso coração, para que a gente possa viver, praticar isso nas nossas ações, na nossa forma de agir com o outro, durante as provações também, que a gente não desista, mas que a gente possa reconhecer que Deus está conosco em todo o tempo e que Ele nunca, nunca, nunca nos desampara, que as provações, elas são felizes oportunidades da gente lapidar o nosso caráter, aperfeiçoar, né, o nosso coração, a nossa mente e fortalecer a fé dentro de nós. Descansarmos no Senhor, confiarmos nele e ter a certeza de que Ele realmente caminha ao nosso lado, de que Ele nunca vai deixar faltar nada àqueles que entregam os caminhos totalmente a Ele. Ele nunca vai nos desamparar, Ele nunca vai se calar diante de um pedido real de socorro, de ajuda. Ele envia os anjos dele para nos resgatar, para nos ajudar, para ser uma luz no final do túnel. Então, que a gente tenha essa fé em nós. Agradeço de todo o coração, gente. O Márcio falou: você é uma pastorinha. Amém, glória ao Senhor por isso, né? Ele tem, acho que, trazido grandes revelações mesmo ao meu coração e é um presente, gente, poder transbordar isso a vocês, compartilhar um pouquinho desses insights com vocês. Tudo que eu falo aqui, gente, são reflexões do meu coração. Não sou a dona da verdade, não sou perfeita, tô longe de ser, tô totalmente no início dessa caminhada. Então, por favor, saibam que eu tô no mesmo barco que vocês e tô muito no início dessa caminhada, gente. Então, assim, tem muita coisa para Jesus esvaziar aqui dentro de mim, mas eu quero isso, eu quero esse esvaziamento de mim mesma, para que eu possa me encher dele e que estejamos sempre juntos aqui, transbordando da presença dele, porque eu creio que onde 2 ou mais estão reunidos no nome dele, ali ele está também. Então eu creio que ele está aqui conosco e que é ele que nos inspira, né? É ele que faz com que tudo isso flua e é ele que vai tocando ali o nosso coração para que a gente experimente dessas palavras que parecem que trazem vida, né? Porque eu sinto isso também. E quando eu falo para você, gente, primeiro eu trago isso para mim, né? Então primeiro eu sinto todo o efeito dessas palavras, elas são muito fortes em mim mesma. Então eu agradeço a Jesus por isso, toda a honra e toda a glória a Ele. E como está escrito aqui em Tiago também, né? Ora a gente estará numa posição de destaque, ora nós estaremos aí como aquele que comunica, ora estamos como ouvintes, ora estamos numa postura mais discreta, menorzinha, mas em todo tempo temos que lembrar que toda a honra e toda a glória tem que ser dada ao Senhor, a Jesus, porque nós não somos merecedores de nada, mas a graça dele nos lembra que nós podemos aceitar todas as bênçãos que ele tem para nós. Por amor a nós, ele nos entrega infinitas bênçãos, porque ele é um Pai perfeito, um Pai amoroso, um Pai que quer nos alegrar, que quer nos agradar e que quer nos dar uma abundância, uma plenitude de espírito que, nossa, nós realmente nem somos merecedores de tanto, mas ele
Ele é infinito em bondade, Ele é infinito em graça, então a gente só agradece, né? A gente agradece e compartilha. Ai, gente, obrigada, viu, pela companhia de vocês, de cada um. Que Deus abençoe a noite de cada um de vocês, que os anjos do Senhor nos guarde, guarde o nosso sono, faça com que a gente possa descansar não só nosso corpo, mas também nossa mente, nosso coração, e que nós nos sintamos abraçados por Jesus, que o amor dele nos envolva e nos preencha. Um beijo, lindezas, gratidão pela companhia mais uma vez. Vocês são muito especiais para mim, cada um que tá aqui no TikTok. Essa live também vai lá pro YouTube, então quem quiser reassistir, e você que tá no YouTube me assistindo em algum momento dessa existência, deixa aqui o seu comentário, me diz o que você achou desse nosso momentinho, tá bom? Dá o seu joinha, né, que tem isso lá no YouTube, e me conta como é que foi essa live pra você, como que essas palavras chegaram aí no seu coração, tá bom? Beijo, gente! Estamos sempre juntos, 9h30 da noite, 21h30, exceto de quarta-feira, exceto sexta e sábado também, tá bom? Mais os outros dias, domingo, segunda, terça e quinta, estamos juntos 21h30. Beijo! E quem quiser se inscreve na imersão sobre ansiedade, a beleza da alma leve, que já está com inscrições abertas, vai ser um papo a sós lá no aplicativo do Zoom no dia 19 de novembro, tá bom? Mais informações, me escrevam aqui, me mandem mensagem no direct do Instagram, aqui no TikTok, vai ser muito, muito, muito especial. Vai ser no Zoom, Fê? Não vai ser no Google Meet, não, vai ser no